Bom, o vereador Marcos Papa tem se debatido na questão dos preços das passagens do transporte coletivo urbano. Não só isso, como também outros aspectos relativos ao contrato, participou inclusive de uma CPI, etc. E tem ações, inclusive na justiça, que estão revertendo algumas condições importantes. Marcos Papa, bom dia. Está sem som. Sem som. Agora sim, Morandini. Obrigado por me alertar. Deixa eu soltar de novo aqui um bom dia a você e a todos os nossos espectadores. Marcos Papa, Franca teve aumento do preço da passagem. E outros municípios também tivemos preço das passagens aumentado. E eu pergunto, já os munícipes, usuários do transporte coletivo, estão perguntando, e Ribeirão, será que eles vão ter também a coragem de pedir aumento? Morandini, é muito importante você provocar esse assunto, porque aquela batalha judicial contra a prefeitura que vencemos em 2019, ela proíbe o aumento de tarifa de ônibus em Ribeirão Preto até que se julgue o mérito daquela ação que vencemos, mandando baixar o preço da tarifa de ônibus em Ribeirão. Você vai se lembrar que a goleada que os desembargadores do Tribunal de Justiça deram na Prefeitura de Ribeirão Preto, que não se sabe por que tentou defender as empresas de ônibus em pleno tribunal, os votos dos desembargadores, a nossa vitória por 3-1, mandou baixar o preço da tarifa de R$ 4,40 para R$ 4,20. Então o Ribeirão Pretano não tem aumento de tarifa de ônibus graças àquela batalha judicial que vencemos no Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça não julgou o mérito daquela ação. Então Ribeirão Preto está proibido de fazer ajustes na tarifa de ônibus. Se eu não me engano, é maio que o contrato prevê o direito. Não é que o contrato determina que se faça reajuste de tarifa. O contrato prevê o direito das empresas de ônibus solicitarem o aumento da tarifa. Vamos relembrar, Morandini, que a prefeitura continua devendo para Ribeirão Preto o custo real do sistema de transporte público em Ribeirão Preto. O secretário da administração esteve aqui, eu perguntei o custo de 4 linhas, para não falar que não sabia uma, eu perguntei de 4, ele não soube responder nenhuma das 4 e disse que as perguntas eram irrelevantes. Veja você a resposta do secretário da administração. Irrelevante porque não é do bolso dele que sai o dinheiro que paga a passagem do trabalhador, de quem precisa de ônibus para trabalhar. Precisa de ônibus e tem um sistema ruim, para não dizer péssimo. Um sistema de ônibus que permitiu lotação nos ônibus em plena pandemia. Uma lotação macabra dos ônibus em Ribeirão Preto. Então você me pergunta isso, Morandini, se haverá reajuste da tarifa de ônibus em Ribeirão Preto? Ribeirão Preto está proibido de reajustar tarifa, por isso que não houve aumento em 2020, 2021. Agora, 2022, se o Tribunal de Justiça julgar o mérito daquele processo, que nós vamos dizer, o voto dos desembargadores concordaram comigo, dizendo que o aumento foi ilegal e abusivo. Né? O decreto do prefeito foi ilegal e abusivo. Não se julgou o mérito disso ainda, até que se julgue o mérito, não haverá aumento de tarifa em Ribeirão. Quer dizer que, então, os passageiros, os usuários, estão sendo transportados sem aumento do preço da passagem por conta desta ação. Exatamente. Você vai se lembrar que eles chegaram a aumentar o preço da tarifa para R$ 4,40, chegou a vigir por algum tempo o preço da tarifa R$ 4,40 e nós mandamos abaixar. Tem gente que pergunta assim, Papa, mas você mandou abaixar a tarifa? Sim, mandei. Só que, evidentemente, tivemos que ter uma estratégia jurídica para fazer isso. Não é assim, abaixa o preço da tarifa. Não, a nossa assessoria estudou o contrato, estudou o decreto do prefeito e armamos, né, uma ação contra aquilo que o tribunal concordou, contra um decreto ilegal e abusivo. Por que abusivo? Porque você vai se lembrar que o dissídio dos servidores na época foi em torno de 2%, a inflação ainda estava em torno de 2% a 3%, hoje passou de 10%, né?
Mas o prefeito reajustou a tarifa em 6, alguma coisa, 6,28. E também ele fez um decreto da noite para o dia, sem que a sociedade tivesse como discutir o aumento da tarifa. E eu repito, Morandini, é isso que essa administração está fracassando. As contas das empresas a prefeitura não audita e o contrato manda auditar. Aí veio uma resposta, né, da prefeitura dizendo: o contrato não manda auditar, manda acompanhar. Que seja. Está acompanhando como? Não está fazendo auditoria? Está publicado onde esse acompanhamento, essa auditoria? É isso que Ribeirão Preto quer saber. Porque Ribeirão Preto precisa. Você pode pegar na memória do Larga Brasa, Morandini. Várias vezes você me perguntou: precisa fazer outra licitação? Eu disse não, lá no começo, em 2013, 2014, quando nós criamos a CPI do transporte, duas. Uma eu relatei, a outra eu presidi. Eu falava não, é questão de exigir o cumprimento do contrato. Porém, a questão descambou para um serviço tão ruim, e a situação também mudou, né? A prefeitura que não fez a lição de casa de rotina, na pandemia colocou os usuários num pandemônio. Então, somou-se a questão do transporte por aplicativo. A realidade é outra. Agora eu afirmo, Ribeirão precisa fazer um novo estudo, uma nova licitação e um novo contrato. Esse que está aí é remendo podre, remendo velho em pano podre. Não é nem remendo novo em pano velho, é remendo velho em pano podre. Vamos relembrar, quem acompanha o Larga Brasa, que o Tribunal de Contas condenou a licitação e o contrato. Porque é evidente, se a licitação está condenada, o contrato está condenado também. E o prefeito não deveria estar se agarrando a um contrato condenado que não atende a população. Precisa fazer um novo estudo, uma nova licitação e um novo contrato, considerando a realidade atual, Morandini. E a questão dos 17 milhões que foram entregues às empresas por conta de problemas da pandemia, etc. Como é que ficou? Como é que ficou entendido isso? Certo? É do município, permitiu, foi entregue a fundo perdido, como é que foi? Não é a fundo perdido. A justiça entendeu. Você vai se lembrar que a prefeitura disse que era temerário usar os últimos 2 milhões para pagar o 13º dos motoristas, porque as empresas ameaçaram não pagar o 13º dos motoristas se não desse mais dinheiro. Eu entrei na justiça, a juíza disse: olha, é uma questão trabalhista, mas eu estou de olho. Foi o que a juíza disse. É uma questão trabalhista, mas eu estou de olho. A lei aprovada na Câmara falou dessa questão. A Câmara não tem competência para dizer se paga ou não paga o 13º, mas estava na lei, era um compromisso que as empresas de ônibus estavam assumindo. O 13º foi pago em dia aos motoristas, porque nós ficamos de olho. Mas a gente não pode esquecer, Morandini, você falou dos 17 milhões, mas a gente não pode esquecer dos 40 milhões do saldo do cartão, que a prefeitura também não fala o que vai fazer com isso. A prefeitura está deixando esses 40 milhões no caixa do Pró-Urbano e não fala nada, não vem se manifestar. Os documentos. Só que tem uma coisa, Papa. Tem uma coisa. Parte desse dinheiro é deles. Do transporte feito e tal. Tá certo? Agora, parte é relativo à sobra do cartão. Então, e há o outro aspecto. A taxa de gerenciamento. Também, então vamos lembrar as três. Vamos lembrar essas três coisas. O saldo de 40 milhões do cartão. Isso é saldo que os usuários deixaram. Qual é o problema disso? É que muita parte, quase 80%, é vale transporte. Ok, é lei federal que regula isso. Nós só temos certeza de que esse dinheiro não é do Pró-Urbano. Então que a prefeitura determine que esse dinheiro vá para o Fundo de Mobilidade Urbana, que vai ser criado agora quando criar o Conselho de Mobilidade Urbana, e que a prefeitura está muito atrasada na votação da política municipal de mobilidade urbana. Muito atrasado. Está fazendo todas essas obras sem discutir a política municipal de mobilidade urbana. Então vamos lá, os 40 milhões de saldo do cartão, os 17 milhões repassados e os 14 milhões da taxa de gerenciamento, que o Pró-Urbano já veio aqui na Câmara confessar que está induzindo a justiça a erro. Então, Morandini, não dá mais. Não dá mais. É remendo velho em pano podre.
A prefeitura tem que tomar uma providência, a exemplo do que fez São José dos Campos, que fez um novo estudo, uma nova licitação, um novo contrato. São José dos Campos fatiou o serviço, Morandini. A bilhetagem, por exemplo, não é mais as empresas que fazem. São fintechs, são empresas de tecnologia que têm uma ligação direta com a prefeitura, que é o órgão fiscalizador, que trata a questão da bilhetagem. A empresa faz o transporte, a bilhetagem é com outra empresa. São várias soluções que existem. A gente já falou aqui dos recursos jogados fora da publicidade em ponto de ônibus, do ISS que deveria ser arrecadado aqui. Todo esse dinheiro, essa administração está jogando fora, o usuário está sofrendo, o dono das empresas fala que essa tarifa não basta para prover um sistema com qualidade, o usuário reclama com razão da qualidade do serviço, os motoristas sofrem a sobrecarga de trabalho. A pergunta que eu faço como vereador e o prefeito Duarte Nogueira não responde há 6 anos. A quem interessa um contrato, um sistema de transporte público tão ruim como esse de Ribeirão Preto? O que está por trás de manter uma relação ruim com essas empresas que não provê um sistema de transporte público de qualidade? Morandini, o transporte público é a espinha dorsal das cidades. A prefeitura tem que corrigir isso. Outra coisa. Os vereadores, eu não sei hoje, dentro dos limites da atuação dos vereadores, se eles podem, por exemplo, fazer um projeto de lei, ou que o prefeito coloque na Transep, um conselho tarifário. Nós tivemos já isso aqui. E o que acontecia? O conselho tarifário procede à análise da situação, inclusive ônibus que pegou fogo, quebra, estouro de pneu, rasgou, porque agora tem gente entrando nos ônibus e rasgando os bancos e depredando, etc., fazendo vandalismo. Isso tudo passa para os passageiros, aqueles que pagam seus impostos, pagam sua passagem, etc. Então eu pergunto, haveria necessidade de um conselho tarifário para não ficar nas costas do prefeito, certo? E para que a Câmara tivesse aí uma ação preventiva para quando de tentativas de aumento de passagem. É muito importante você tocar nesse assunto, Morandini, porque o prefeito não faz nenhum nem outro. Ele nem recria o conselho tarifário e nem cria o conselho de mobilidade urbana, onde poderia também se discutir a questão da tarifa. E é isso que vai acontecer. Só que ele não faz nenhum nem outro. Ele acredita no que o pró-urbano fala e o pró-urbano sempre vem ameaçar a sociedade, dizendo que o sistema vai entrar em colapso, que se não tirar dinheiro do caixa da prefeitura, o sistema vai entrar em colapso, e o prefeito se cala com relação à questão do transporte público, a essas ameaças que o pró-urbano faz. Ele se cala, o secretário de administração se cala, a Transep tem a função de fiscalizar, ela não tem a função de dizer como será o contrato, como deve ser feito. Ela tem a função de fiscalizar e dar informações à prefeitura para que a prefeitura tome as providências, né? Então o prefeito não faz nenhuma coisa, nem outra coisa, Morandini. E nós ficamos na mão de um sistema de transporte público que é ruim. Por justiça, eu tenho que lhe falar que eu entrevistei por várias vezes o Gali da Transep. E ele me disse o seguinte, que a partir do momento que ele começou a acordar às 4, 5 horas da manhã, para começar a fiscalizar o GPS das linhas que devem passar para ele, certo? Inclusive ele aumentou o índice de fiscais para proceder à fiscalização dos itinerários cumpridos ou não. O que aconteceu? Ele, inclusive, estava indo nas garagens para ver a qualidade do trabalho de lavagem dos ônibus e de aprimoramento para poder atender a população, mesmo sendo ônibus velhos, certo? Já em época de troca. E ele me disse o seguinte, que como consequência houve um aumento significativo do número de passageiros transportados. Porque se o ônibus tem o horário certo, se ele é limpo, se não tem escorpião caindo, etc. e passa nos itinerários todos, não faz como faziam até há pouco tempo, deixar na porta do
do Jardim Progresso não entrava até lá dentro, e o pessoal que vinha do estudo tinha que ir a pé, o pessoal começa a voltar mais para o ônibus. Não vai de bicicleta, de moto, ou fazendo Uber, etc. Você vê, Morandini, o Gali, ele tem uma disposição para trabalhar que é impressionante, né? Então ele já tem nas mãos um sistema que a hora que o ônibus foge do itinerário, você falou bem, o GPS ele está ali fiscalizando os itinerários. A hora que o ônibus sai, o sistema acusa. Agora, não substitui a autoridade do superintendente, que ao perceber os desvios, aplica a multa. Então ele passou a aplicar a multa por vários descumprimentos, né? Itinerário, banheiro sujo, falta lugar para dar recarga nos cartões. Então, nós temos uma mudança de postura por parte da Transerp. Falta a Secretaria de Administração e o prefeito Duarte Nogueira mudarem de atitude. É isso que está faltando. Como eu disse, a Transerp é a fiscal do cumprimento do contrato. Ela não é a gestora do contrato. Os gestores do contrato é a Prefeitura de Ribeirão Preto e a Secretaria de Administração. Morandini, eu disse, o transporte público é a espinha dorsal de uma cidade. Quando nós temos um transporte público confiável, e você citou alguns componentes importantes, o ônibus asseado, limpo, né, higienizado, os horários sendo cumpridos, a oferta de quantidade de linhas para atender a necessidade dos usuários, a cidade inteira melhora. Você tem que fazer com que o transporte público seja convidativo. Hoje, vai para o transporte público quem não tem alternativa. A pessoa no desespero, ela compra um carro velho, ela compra uma pequena motocicleta, e aí o trânsito da cidade vai piorando. Você sabe, Morandini, que Ribeirão Preto é o pior... O transporte de Ribeirão Preto é o que mais joga gases do efeito estufa para a atmosfera. O transporte público responde por 65% dos gases que Ribeirão Preto produz para agravar o efeito estufa. Então nós temos uma cidade poluída também porque o nosso transporte público é ruim. Um transporte público bom, ele cria um círculo virtuoso. Você tem menos engarrafamento, você tem menos poluição. Mas, eu digo, o que o secretário da administração veio fazer aqui na Câmara, quando foi convocado, foi mostrar uma listinha de desejos. Uma lista de desejos seria bacana lá no primeiro ano do governo Duarte Nogueira. Agora, no sexto ano, não. No sexto ano, essas perguntas tinham que estar respondidas e os problemas solucionados. Eu fico escutando, vai fazer, vai fazer. Agora o usuário está aí, esse pé d'água que está na rua, graças a Deus, mas o usuário está exposto a um ponto de ônibus sem abrigo, sem banco. Isso é uma crueldade sem nome. Eu repito aqui, porque não custa R$1 para os cofres públicos prover os pontos de ônibus com banco, cobertura e iluminação, né? Permitindo uma publicidade nos pontos de ônibus. Então, você tem um sistema excludente e não inclusivo. Bom, eu quero só, por questão de justiça, reconhecer o seguinte. Se o Gali está na Transerp tomando essas medidas, obviamente ele tem o aval do prefeito. Então, vamos dizer, o prefeito tem medidas boas e medidas ruins. Porque a troca do superintendente da Transerp foi benéfica para o transporte coletivo. Houve um aumento de ocupação dos espaços dos coletivos por conta das medidas corretas que o Gali está fazendo. Não tenho aqui nenhuma procuração para defendê-lo, nem ao prefeito, que nós estamos criticando aqui, mas há que se reconhecer o tipo de que acontecer. Vamos dizer, se o Gali tiver autorização para ir mais além, certo? Quem sabe poderemos ter um transporte melhor, né? Sem dúvida, Morandini. O ideal seria você prevenir para não precisar remediar, né? O que o Gali está fazendo é remediar. A prefeitura não está prevenindo. Ela não provê a cidade com pontos de ônibus com banco, cobertura e iluminação, ela não provê uma tarifa justa, ela não provê um sistema que atenda o usuário com qualidade. Então o usuário foge do sistema de transporte público. Ele vai quando não tem remédio. Nós precisamos evoluir para que esse dinheiro, inclusive, que essa pessoa que está comprando um carro velho,
que ela possa usar para outras coisas. Ela vai fazer isso quando ela tiver um sistema de transporte público confiável. Papa, muito obrigado a você. Um bom dia. Amanhã retornam os trabalhos da Câmara, é isso? Primeira sessão, votação das comissões. Exatamente. Amanhã retomamos os trabalhos das votações. O gabinete ficou aberto durante todo o recesso, Morandini. Obrigado a você. Um bom dia.